Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e política dos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarello, estou com meu colega Renan Torres aqui hoje. Olá, Lucas, olá para quem nos acompanha. E hoje, sexta-feira, para encerrar a semana, hoje falaremos sobre a ascensão da TimeNow, que se consolidou entre as maiores empresas de engenharia do país, e do avanço da isenção do imposto de renda aprovado na Câmara. A capixaba TimeNow foi classificada como a quarta maior empresa de engenharia do Brasil, pela revista O Empreiteiro. Em 2024, a empresa registrou receita de R$ 655 milhões, uma alta de 36% em relação ao ano anterior. E a projeção para 2025 é de R$ 730 milhões. E o crescimento se apoia, Lucas, em contratos de peso com empresas como Vale, Suzano, ArcelorMittal, Samarco e Nestlé. Entre os projetos está a futura maior fábrica de celulose do mundo em etapa única, no Mato Grosso do Sul. E a trajetória da empresa impressiona. Em uma década, a TimeNow saltou da posição 55 para a quarta posição no ranking nacional. O plano é chegar a 1 bilhão de faturamento até 2030, consolidando a presença já aberta nos Estados Unidos e em Portugal. E falando em desenvolvimento no estado, o movimento de expansão não para por aí. Em Vila Velha será lançado o primeiro residencial sênior de alto padrão do estado, com entrega prevista para 2026. Serão 96 unidades privativas frente para o mar em Ponta da Fruta, com suítes de 40 metros quadrados, varandas mini-copa, além de serviços como motorista à disposição e equipe de saúde dedicada. E a infraestrutura também chama a atenção. A gente está falando de piscina climatizada, cinema, restaurante, biblioteca, salão de jogos, espaço de dança, horta suspensa, além de um elevador exclusivo que liga o terreno à praia. Um projeto que reforça a tendência de moradias especializadas para a população 60+, mas em padrão de luxo. E os números do mercado imobiliário confirmam essa boa fase. O censo Sinduscon Espírito Santo mostra o melhor momento da construção civil em uma década. São 17 mil unidades em produção só no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. E as vendas acompanham o ritmo, com 76% das unidades já comercializadas. Vila Velha concentra mais da metade dos empreendimentos e lidera o segmento econômico, com velocidade média de vendas de quase 10% ao mês. No alto padrão, Vitória segue no topo. Imóveis de 4 quartos já chegam a 22 mil por metro quadrado. E outro setor em destaque é o turismo. Em 2024, a receita cresceu 21%, alcançando 563 milhões de reais, com gasto médio de R$ 2.000 por viagem. Um salto que representa 30% sobre 2023. E o gasto diário passou de R$ 249, mostrando que, mesmo com estabilidade no número de viagens, os visitantes estão consumindo mais no estado do Espírito Santo. E esse avanço é estratégico. O governo aposta no turismo como uma forma de compensar a perda de arrecadação com a reforma tributária. E no interior, o Grupo Maestri está consolidando o Centro Comercial de Nova Venécia, um investimento de mais de 15 milhões de reais que reúne academia, cinema, restaurantes e concessionária, com entrega prevista para novembro. E saindo do Espírito Santo e indo até Brasília, o grande tema da semana é o imposto de renda. A Câmara aprovou a isenção para quem ganha até R$ 5 mil, com descontos progressivos até R$ 7.350. Serão 16 milhões de contribuintes beneficiados a um custo de R$ 31 bilhões só em 2026. E para compensar, o texto cria um imposto mínimo de 10% sobre altas rendas, incidindo quando a alíquota efetiva cair abaixo desse piso. E a tramitação no Senado deve ser rápida, já que líderes da base do governo e da oposição também sinalizaram apoio. A proposta vale apenas a partir de 2026 e ainda prevê isenção de dividendos até 2028, além de manter fora da base papéis do agro como LCA e CRA. O governo defende a medida como um passo rumo à justiça tributária. E falando em ajustes, a CNI, MBC e FGV divulgaram um estudo mostrando que a reforma trabalhista de 2017 gerou uma economia de 15 bilhões de reais entre 2022 e 2024, principalmente pela redução de processos. O problema é que a litigiosidade voltou a crescer. Foram 2,1 milhões de ações em 2024 contra 1,4 milhão em 2020. O Brasil ainda tem quase 10 mil ações por milhão de habitantes,
bem acima da média da OCDE. E outro debate que movimenta o Congresso é a reforma administrativa, que propõe limitar salários de prefeitos, vices e secretários de acordo com o porte do município, além de reduzir o número de secretarias em cidades pequenas. A ideia aqui é cortar custos administrativos e aproximar a gestão pública de práticas internacionais. E na agenda externa, o ministro Fernando Haddad viajará para Washington entre 13 e 17 de outubro para as reuniões do FMI e do G20. Ele deve se encontrar com autoridades americanas em meio às negociações que podem incluir até um encontro entre Lula e Donald Trump. E ainda no cenário político, apesar do placar quase unânime de 493-0 na votação do imposto de renda, a oposição chamou a medida de, abre aspas, eleitoralista e acusou o governo do populismo fiscal. Mesmo assim, ninguém quis ficar contra a base de mais de 16 milhões de eleitores às vésperas de 2026. E, paralelamente, o Centrão articula uma proposta para reduzir as penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro, o que poderia cortar anos do regime fechado de Jair Bolsonaro. E o movimento enfrenta resistências e só deve avançar com o aval do Senado e principalmente do STF. Enquanto isso, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta problemas de saúde, com crises de soluço recorrentes relatadas por seu médico. E a pressão aumenta sobre seu filho, Eduardo Bolsonaro, alvo de pedido de prisão preventiva no STF por suposta articulação internacional contra o judiciário. A Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar. E esse foi o panorama do dia, um crescimento regional forte no Espírito Santo, a ampliação de isenção de imposto de renda em Brasília e um ambiente político cada vez mais tensionado. E assim a gente encerra mais uma semana no BRMcast. A gente está de volta semana que vem para trazer tudo aquilo que importa na sua vida em economia, política, empreendedorismo e inovação. E se você gostou desse conteúdo, lembre de compartilhar com sua rede. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Desejamos a vocês um ótimo final de semana. Forte abraço, pessoal!